aí, mestres, beleza? Thunder aqui, e Yuru Camp quase me arrancou de casa um monte de vezes em vários episódios. E quase me matou de fome também! Nessa temporada de janeiro e inverno tivemos um anime. Um anime que entrou no meu cocorô assim, que eu jamais esperei. O nome dele é Yuru Camp. Bem, vamos lá, vamos começar do começo. O que é Yuru Camp? É basicamente sobre garotinhas fofinhas acampando. É só isso. E como exatamente ele consegue ser bom, eu vou explicar. A vasta qualidade que Yuru Camp tem, eu consigo explicar logo no seu primeiro episódio. Resumindo ele por cima, ele apresenta duas personagens, Arin e a Nadeshiko. Arin é uma garota já um pouco experiente na arte do acampamento. Em um dos seus acampamentos que ela sempre faz sozinha, ela acaba encontrando uma garota chamada Nadeshiko, que está simplesmente perdida no nada e estava dormindo. Tentando ser solidária, ela tenta ajudar a garota, liga pra irmã dela buscar ela, e bem, elas têm um pequeno momento ali de acampamento, onde a Nadeshiko nunca tinha acampado na vida e elas começam a conversar e se conhecer um pouco melhor. Enquanto a Arin é introspectiva, quietinha na dela, a Nadeshiko já é aquela personagem alegre, pra cima, e fala, e come pra caramba, aqueles tipos de estereótipos que vocês já conhecem. E mesmo dentro dos seus estereótipos, e mesmo mostrando uma personagem introspectiva e a outra alegre, Yuru Camp tem uma coisa que eu prezo muito, que é sutileza. O diálogo inicial das duas, onde elas começam a se conhecer e entender melhor a situação que a Nadeshiko tá passando por estar perdida no meio de um lugar que ela não conhece, é super natural, é super tranquila. E mesmo quando, por exemplo, no final do episódio, a Nadeshiko tá toda animada comendo um ramen, algum macarrão instantâneo ali, é sutil, é bem feito, é bem polido. Tanto até em questão técnica, porque ele é muito bem feito, ele é bem animado, ele é bem redondinho nas animações, sem contar também os cenários espetaculares e lindos que esse anime tem. E principalmente essa parte técnica muito boa que me fez entrar na obra de cabeça e adorar cada episódio. É um slice of life que foca muito mais na parte de acampamento, então tudo da história, digamos assim, e as personagens são montadas para o acampamento. Então elas sempre estão falando sobre acampamento, elas sempre estão planejando sobre isso. Toda a explicação da vida e construção das personalidades é através do acampamento, é a base da história. E eles fazem isso de duas formas muito bem feitas. A primeira, obviamente, explicando sobre acampamento. Se você não conhece muito sobre acampamento, pelo menos ele dá um pontapé inicial sobre barracas, sacos de dormir, sobre lugares, e ele é até bem didático, porque as personagens explicam o passo a passo, e também o episódio, mais para cenas finais, ou as cenas de crédito e algo do tipo, ele tem algumas breves explicações e dicas e tudo mais. E a outra são as personagens que são muito bem feitas. Sim, Yuru Camp é um anime moe, são garotinhas fofinhas fazendo coisinhas fofinhas, coisas genéricas que tem aos montes a cada temporada de anime, certo? E eu sempre vivo reclamando disso. E a melhor explicação por que elas são bem feitas e por que essas personagens funcionam dentro de tantos animes bem fracos desse tipo de gênero, elas funcionam por ser justamente sutis. A Nadeshiko é o melhor exemplo dessa sutileza. Pelo estereótipo dela, ela tende a ser a personagem mais irritante ou a personagem mais super animada, explosiva, que acaba irritando de certa forma. Mas ela consegue reverter isso para um lado positivo, porque as próprias passagens dos episódios ou até os próprios diálogos da Nadeshiko, eles não são maçantes. Ela é fofa, ela é espontânea, mas aos poucos. Mas chega de falar de parte técnica, eu vou explicar pra vocês porque eu gostei de Yuru Camp com o coração e não com a cabeça. Eu honestamente gosto de slice of life, eu gosto de ver personagens interessantes que têm boas mensagens ou simplesmente são relaxantes e acompanhar a vida deles ou uma história que eles querem contar ali. E Yuru Camp faz exatamente isso. Você só tem as personagens acampando, mas é extremamente interessante de ver o passo a passo disso. É interessante ver as conversas, até as piadas delas, elas são super alegres, super alto astral, num mundo colorido onde tudo é perfeito, sim, mas é gostoso, é algo aconchegante, é algo quentinho. Yuru Camp consegue aquecer a alma de uma forma absurda. Eles não vulgarizam essas garotas de uma forma não sexual, mas tipo, olha como eu sou fofa, miami, miami, Não, elas não fazem isso. E por isso que eu acho fantástico, você não precisa ficar forçando a barra pra fazer as personagens serem agradáveis. Tanto é que a parte da produção ajuda horrores nisso,
porque você tem uma ótima trilha sonora, você tem visuais extremamente belos, a fotografia da obra, né, os cenários e como eles começam a mostrar o Monte Fuji, ou as florestas, as estradas, é algo de encher os olhos. Deixando apenas a música tocar enquanto você vê os personagens andando de um ponto A para o ponto B, ou mostrando passagens dos cenários. Por exemplo, tem vários episódios da Rin andando de moto até chegar num determinado ponto do acampamento, e a história vai sendo contada dela passando de moto, e a trilha sonora rolando, e às vezes alguma mensagem de texto, alguns pensamentos, mas é algo tranquilo, leve, você simplesmente abraça o anime e vai. Essa tranquilidade toda ajuda muito a história a ser contada. Então quando elas fazem um momento de fofura, ou quando tem uma piada, que inclusive são muito boas as piadas desse negócio, por exemplo, tem um episódio mais pro final que a Rin está montando uma barraca, só que ela tá num descampado, então tá ventando muito. E o narrador fala, olha, toma cuidado com o vento se você estiver acampando em lugares com muito vento, obviamente. E uma parte da tenda começa a voar. Aí ela volta, pega o negócio, aí outra parte começa a voar. Aí mais pra frente voa mais um pedaço. Aí no final, pra fechar a piada, voa tudo. E várias repetições dessa estrutura, dessa piada, funcionam em outros episódios e eu acho isso magnífico. Por isso que uma das melhores qualidades de Yuru Camp é a sutileza. Ele não te desgasta, ele não força a barra, tudo acontece no seu tempo, de uma forma tranquila, e às vezes você nem vê o episódio passando de tão gostoso e suave que foi. Eu amei Yuru Camp, é um dos animes que eu vou levar assim dentro do meu cocoró, porque o negócio foi muito bom. E eu também indico pra vocês assistirem se vocês querem um anime relaxante, tranquilo, mas tome um cuidado, um enorme cuidado quando você for ver Yuru Camp. Assista sem fome. Meu amigo, como eles conseguem fazer cenas de comida que dá uma agonia assim, cara. Você fica com uma fome, você bateu aquela feijoada de laje e você vai assistir um negócio, ela está comendo um ovo frito. Não, um ovo empanado. Elas estão comendo um ovo empanado e um ovo empanado da fome. É um negócio absurdo. Então, o Ministério do Thunder adverte, se for ver Yuru Camp, veja sem fome. Porque o negócio dá uma larica, rapaz! Dá uma larica! Então é isso, mestres, eu só queria dividir a minha experiência com Yuru Camp e falar como que eu amo esse negócio, que teoricamente não era pra eu amar um anime sobre garotinhas fofas fazendo coisas fofinhas, mas esse é tão bom que merece sim ser visto. A análise completa dele, onde eu vou falar mais de parte técnica, explicar mais como funcionam essas qualidades em si, vem aqui na descrição, os links estão aqui. Acompanhe também os outros guias de temporada, porque vamos fechar mais de 16, 18 animes, tem anime pra caramba pra fechar nessa temporada. Segue a gente no Projeto LB, porque tem muita, mas muita análise pra vir nessa virada de temporada, beleza? E agora eu vou indo nessa e um bom anime e até o próximo vídeo.